passar para ele nesse instante, dir aos irmãos nesse instante que fiquemos todos de pés para nós recebermos o servo do Senhor, ministrando a gloriosa e santa palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu desejo a todos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém. Meus amados irmãos, por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias no salmo que nós lemos como leitura devocional, salmo de número 52. Eu quero ler apenas a parte A do versículo ou do verso 8. Salmo de número 52, apenas a parte A do verso 8. Glória a Jesus. Que diz assim: mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Vou repetir: mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Amém? Podeis assentar, meus amados. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela oportunidade, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Mais uma vez nos confia trazermos uma palavra para a nossa meditação. Então, dentro desse tempo, eu quero meditar com os irmãos, louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos. Como já falou o nosso pastor, estamos na reta final desse ano e só temos a agradecer a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Deus seja glorificado pela vida dela, pela vida das minhas filhas que estão viajando, mas sei que o Senhor também está guardando elas, e eu creio que não só elas, mas toda a igreja do Senhor, não só os que aqui estão, mas os que estão viajando também. Que Deus seja glorificado. Eu muito me preocupei quando o pastor nos fez o convite para, no dia de hoje, trazer uma palavra para a nossa meditação. Eu não consegui chegar todos os dias dessa semana. Estamos numa semana, como o nosso pastor falou, de uma liturgia diferente dos nossos cultos. Mas nos dias que eu vim, mesmo ficando de porteiro, eu ouvi a palavra do Senhor e me alimentei desta palavra que fora pregada aqui na segunda-feira, na quarta-feira, que foram os dias que eu vim. Palavras poderosas. E peguei algo que o nosso pastor falou, dizendo que o intuito e o que Deus colocou no seu coração para que essa semana fosse ministrado, fosse uma palavra de fortalecimento. E isso muito me chamou a atenção, porque vivemos em dias tão difíceis, vivemos em dias de tantas tribulações, e na verdade parece que a gente é aquela semente que caiu entre espinhos. Não sei se os irmãos lembram da parábola do semeador, mas na parábola do semeador, uma parte da semente caiu entre espinhos. E a Bíblia diz que quando brotou, quando essa semente germinou, os espinhos começou a sufocar, e sufocou de uma maneira tão tal que ela não conseguiu mais nem crescer, nem muito menos frutificar. E nós estamos vivendo em dias que as pessoas não conseguem mais crescer e nem muito menos frutificar, se a gente for observar, né? São poucos os frutos. E eu muito me preocupei como disse, quando eu recebi esse convite, porque se é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra que todos nós precisamos. É, na verdade, uma necessidade da igreja se fortalecer. E eu orando ao Senhor, o Senhor me trouxe esse versículo, esse verso em mente. Apenas a parte A eu quero meditar com os irmãos. O Salmo 52 é um salmo de Davi, e um salmo conhecido porque ele retrata um momento muito difícil que Davi enfrentou na sua jornada. Quando Davi foi ungido rei, e Deus, e a Samuel capítulo 16, no finalzinho do capítulo, vai dizer que quando Samuel derramou o azeite sobre Davi, Davi foi cheio do Espírito Santo, e a partir daquele momento ele não foi mais a mesma pessoa. E ele começou a se destacar no meio do povo de Israel, se destacar de uma tal forma que saiu de pastor de ovelha e se transformou um homem que andava ao lado do rei de Israel, que era o rei Saul. Aonde Saul ia, ele levava Davi para segurar as suas armas e o seu armamento. E a partir daquele momento, Davi se transformou, ou foi transformado de um pastor em um guerreiro.
porque ele começou a aprender a arte da guerra e transformou-se em um guerreiro tão poderoso e tão grande, mesmo sendo de baixa estatura, porque a tradição judaica vai dizer que Davi ele não era um homem muito grande, ele era baixo, de acordo com a sua linhagem familiar. Mesmo ele sendo um homem de baixa estatura, pela lei ele não poderia nem virar um soldado, porque o soldado ele tinha que ter uma estatura adequada para entrar no exército. Mesmo Davi sendo de baixa estatura, ele começa a se destacar como soldado, e depois ele se transforma, ele é convertido em um chefe de batalhão. Perceba que aquilo que eu falei aqui, vivemos em dias que pessoas nem crescem nem frutificam, e Davi ele começa a crescer e a frutificar, e de uma tal forma que o próprio rei Saul, ao invés de glorificar a Deus porque um dos seus soldados está crescendo e trazendo vitória para Israel, porque Davi, todas as guerras que ele saía como comandante, ele voltava com a vitória. Saul não precisava mais, Diácono Ivanildo, Saul não precisava mais ir para a guerra. Saul ficava em casa, ficava no seu palácio. Davi ia como seu comandante, juntamente com o seu filho Jonathan, e trazia a vitória para Israel. E trazendo a vitória para Israel, não era a vitória de Davi, era a vitória de Saul, que era o rei de Israel. Porque se a gente pegar como consideração essa igreja, por exemplo, a vitória do pastor Erisvan é a vitória da igreja, e a vitória da igreja é a vitória do pastor Erisvan. Mas Saul ele começa a ter ciúmes de Davi, e por causa desses ciúmes ele deixa que o inimigo encha o seu coração de um ódio, de uma raiva tão grande, louvado seja o nome de Jesus, que ele começa a perseguir Davi, e o desejo dele é matar Davi. E Davi, em meio a essa situação, ele foge. Todos nós conhecemos a história. E quando ele foge, em uma das suas fugas, ele encontra abrigo em uma casa de sacerdote, um sacerdote chamado Aimeleque. E é nesse local que, quando Saul fica sabendo, porque um dos pastores de Saul pastoreava o seu gado naquela região, e quando viu Davi lá escondido, correu e foi entregar Davi. E Davi começa o salmo dizendo: você tem uma língua maliciosa, ó homem perverso, falando desse homem chamado Doeg, que era um pastor de Saul, porque ele saiu, correu e entregou Davi a Saul. E o que Saul fez? Saul mandou soldados até a casa de Emelec. Davi já tinha saído, e ele mata não só o sacerdote, mas mata 85 pessoas daquela localidade, a maioria sacerdotes. Ele dizima aquela sociedade, daquele vilarejo, por causa do seu ódio para com Davi. Então, nesse momento de angústia, Davi escreve o Salmo de número 52, e ele começa dizendo que os pastores que havia em Israel não eram servos de Deus. Se você ler o Salmo de número 52, no início ele vai começar a dizer: vocês são ímpios, vocês são homens perversos. Na mente de vocês, no coração de vocês, na mão de vocês, só há maldade. Aí ele entra o verso de número 8 dizendo: mas eu não, eu sou como uma oliveira verde na casa do Senhor. Vocês até dizem que está na casa do Senhor, mas vocês não são como uma oliveira verde. Então, dentro desses minutos que eu tenho, irmão, eu quero meditar sobre esse texto e sobre esse tema que Davi disse: como uma oliveira verde. Porque eu achei interessante, eu já até preguei sobre árvore aqui. Todos nós sabemos, eu já até falei isso aqui, todos nós sabemos que Deus, muitas das vezes, e os profetas e os escritores bíblicos, nos comparam a árvores, né? Nos comparam a oliveira, nos comparam a figueira, a videira. Nós somos comparados também, e muitas vezes o próprio Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, Ele é a oliveira verdadeira, e nós éramos ambos Ele, e hoje fomos enxertados nele. Então Deus nos compara a árvores. Então Davi pega essa comparação e começa a trazer um ensinamento para as nossas vidas. E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu não vou passar do tempo. Eu preciso, dentro desse tempo que eu tenho, meditar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, como uma oliveira verde. E Davi ele faz essa ressalva. Ele diz: olha, eu me comparo a uma oliveira verde. E em detalhe, não é uma oliveira verde plantada em qualquer lugar, é uma oliveira verde plantada na casa do Senhor. Porque uma coisa é eu ser uma oliveira, e eu já digo por que a oliveira: eu ser plantado lá na rua, eu ser plantado lá na praça, eu ser plantado lá em casa, eu ser plantado lá no trabalho.
mas ele disse: eu não sou plantado em lugar nenhum, eu sou plantado na casa do Senhor. Eu sou como oliveira verde. Pega esse detalhe, verde, plantado na casa do Senhor. Em concordância, e eu não sei se foi Davi que escreveu também o Salmo de número 92, mas se você tiver uma Bíblia, por favor, abra o Salmo de número 92 e leia comigo. Em concordância com Davi, que Davi disse: eu estou plantado na casa do Senhor. Olha o que o salmista no Salmo de número 92, o versículo 13 e 14, olha o que ele vai dizer. Salmo de número 92, versículo 13 e 14. Alguns dizem que esse salmo foi escrito por Moisés, mas não sabemos. Diz assim: aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eles gerarão frutos na velhice, serão gordos e prósperos. Então o segredo, Davi vai dizer: vocês sofrem, vocês erram, vocês não têm a bênção de Deus porque não estão plantados na casa do Senhor. Eu não, eu estou plantado na casa do Senhor. E aí o salmista número 92, em concordância, ele vai dizer: plantado aonde? No átrio do Senhor. Nós estudamos uma lição aqui sobre o tabernáculo e é necessário a gente relembrar. O tabernáculo ele era dividido em 3 compartimentos. Ele tinha um pátio, ele tinha um átrio e ele tinha um santo dos santos. O átrio ficava ao lado do santo dos santos. Então quando o salmista diz assim: eu, Diácono Adonis, estou plantado no átrio, perceba que ele diz que não está nem no pátio, nem no santo dos santos. Até porque no santo dos santos só Deus podia entrar no Velho Testamento, juntamente com o sumo sacerdote. Mas ele disse: eu estou plantado no átrio. O átrio é ao lado. O átrio é próximo. O átrio é perto. Então Davi, quando ele disse: eu sou como uma oliveira verde plantada na casa de Deus, o salmista no 92 vai dizer: eu estou plantado perto de Deus, eu estou ao lado de Deus. Você já vai entender. No Salmo 1, e esse todo mundo conhece, Salmo 1 e o verso 3, o salmista vai dizer assim: é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Por que não é dentro do ribeiro? Porque o 92 e o 52 vai dizer que nós estamos plantados perto de Deus. Por isso que no Salmo 1 ele vai dizer: eu estou junto, estou ao lado, estou na proximidade. Então Davi vai dizer: aquele que está ao lado de Deus, próximo a Deus, junto a Deus, porque o ribeiro das águas quem é? É o próprio Deus. É por isso que está sempre verde. Já viu uma árvore plantada na beira de um rio? Ela secar as flores, ela secar as folhas, a não ser que algum bicho coma ela, a não ser que alguém coloque veneno nela. Mas no natural sempre vai estar verdinha, sempre vai estar com as flores e com as folhas verdes, e no tempo certo vai dar os seus frutos corretamente. Então o segredo que Davi está dizendo: olha, eu não sei vocês, mas eu estou plantado do lado do Senhor. Estou plantado perto de Deus. Estou plantado na proximidade de Deus. As minhas raízes pegam os mantimentos vindos de Deus. Porque uma árvore que é plantada à beira de um rio, ela vai pegar todo o nutriente daquele rio para se sustentar, para sobreviver. Todo o alimento daquela terra ao redor do rio, a árvore vai usar como seu nutriente, como seus alimentos. Então, Davi está dizendo: eu sou como uma oliveira plantada na casa do Senhor, glória a Jesus. E o salmista, no Salmo de 92, ele já termina informando uma coisa interessante, que é o versículo de número 15, a parte A. Ele diz assim: eu estou plantado nos átrios do Senhor, perto de Deus. Eu dou fruto até na velhice. Tem gordura na minha casa, tem prosperidade na minha casa. Sabe para quê? Para anunciar. Na minha versão diz assim: para mostrar que o Senhor é reto. Na minha versão diz: para mostrar que o Senhor é justo. A minha vida serve de testemunho. Por quê? Porque eu estou plantado na casa do Senhor. E por estar plantado eu frutifico. Por estar plantado eu tenho uma vida próspera. E por ter uma vida próspera, isso não é glorificação para mim, é glorificação para Deus. Porque eu pego nutriente do ribeiro chamado Deus. É por isso que o salmista no Salmo de número 1 ele vai dizer: é com
como aquele que é plantado, é como a árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, que dá a sua frutificação na época certa, e tudo o que faz prospera. Para quê? Para mostrar, para anunciar, gostei dessa versão, para anunciar que o Senhor é justo, que o Senhor é reto. Então a minha e a sua vida, nós estamos crescendo, nós estamos frutificando, nós estamos sendo valorizados para mostrar a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado na terra. A sua bênção, irmão, é para a glória de Deus. A minha bênção é para a glória de Deus. Então Davi, ele vai dizer, olha, eu estou plantado junto a ribeiros das águas. Eu estou plantado na proximidade de Deus, nos átrios de Deus. E eu plantado nos átrios, perto de Deus, eu produzo fruto. Davi, entendendo isso, ele proclama: eu vou estar sempre verde. Por quê? Porque eu estou perto de Deus. O Senhor que é o meu nutriente, que é o meu sustento. O Senhor que é a minha base. E por Ele ser a minha base, eu nunca vou ser confundido, eu não vou ser abalado. Louvado seja o nome de Jesus. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 8, ele vai dizer que aqueles que são plantados junto às águas, junto aos ribeiros das águas, nos átrios, não vê o calor, não se preocupa com o ano de seca. Se uma árvore que é plantada, imagina as árvores ali, irmã Ivanildo, imagina aquelas árvores junto ao Douradinhos, pode dar a seca que for, vai estar sempre verde. Se elas pudessem falar e alguém perguntasse: você está preocupado com a seca? Ela ia dizer: eu mesmo não, estou pertinho do rio, eu não estou preocupado com a seca. Então Jeremias, no capítulo 17, versículo 8, ele diz assim: ele nem vê o calor, quem é plantado junto aos ribeiros das águas, nem vê o ano da seca. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer para mim e para você que se as tribulações, as angústias, as perseguições está deixando a gente preocupado, é porque a gente não está plantado junto de Deus, é porque a gente não está edificado nos atos do Senhor. Quem é edificado como uma oliveira verde, como Davi falou, não se preocupa. Ele diz assim: pode vir o que vier, pode se levantar 1000 de um lado, 10.000 do outro, eu não serei atingido. Por quê? Porque eu estou plantado junto a ribeiro de águas. É dessa forma que o crente deve ser. É dessa forma que nós, servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar plantados junto a ribeiro das águas, nos atos do Senhor, ou seja, na proximidade de Deus, junto de Deus, tendo o Espírito Santo como nosso nutriente. Porque quando fala de água na Bíblia, um dos símbolos é o Espírito Santo. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. Então Jeremias, em concordância, ele vai dizer: ele não vê o calor, ele não se preocupa com o ano da seca, ele não cessa de produzir. Você já viu uma árvore que dá fruto direto? Ele não cessa de produzir. O segredo, irmão, e vou ratificar isso aqui, é estar plantado junto, perto, ao lado da casa do Senhor, da presença do Senhor. Tem muita gente caindo porque não está plantado nos atos do Senhor. Tem muita gente desistindo porque não está plantado nos atos do Senhor. Tem muita gente parando pelo meio do caminho porque não está plantado nos atos do Senhor. Porque Davi, ele vai dizer: eu não, eu estou plantado. Vocês me perseguem, vocês procuram me matar. Se eu não estivesse plantado, eu já tinha desistido. Se eu não estivesse plantado, eu já tinha me entregado tudo. Eu já tinha dito que Deus não está do meu lado. Mas ele estava plantado na casa do Senhor, nos atos do Senhor. Ele tinha Deus perto dele. Todas as vezes que alguém se levantava, ele gritava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia! Deitar-me faz em verdes pastos. Só alguém que é plantado nos atos do Senhor pode gritar como Davi gritou no Salmo 23. Irmão Dex, eu não entendi onde você quer. Eu vou repetir para você entender.
o que nós precisamos não é de dinheiro na conta, o que nós precisamos não é de carro novo, o que nós precisamos não é de uma casa nova, o que precisamos para iniciarmos bem 2024, visto que todo o resto é consequência, o que nós precisamos é estar plantado nos atos do Senhor, o que nós precisamos é estar firmado na rocha chamada Jesus, porque firmado na rocha o dinheiro vem na conta, firmado na rocha o carro novo chega na porta, firmado na rocha a chave da casa nova chega. Sabe por quê? Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre, mas para Ele prometer, Ele tem que ver em mim e você estarmos firmados, estarmos com a base, com os nossos pés firmados nele. Eu posso até estar enganado, mas no Velho Testamento não teve um homem que mais sofreu do que Davi. Quando eu falo na questão de dentro das suas atribuições, porque a gente sabe que Jó foi o homem que mais sofreu no Velho Testamento. Porém, Jó era um servo de Deus e viveu numa época de patriarcas. Mas quando eu falo de homens que foram levantados para fazer a obra de Deus, de obreiros, porque Davi, a gente pode considerar ele como um obreiro, porque Deus o chamou ainda novinho para dizer assim: encontrei em você um homem segundo o meu coração. Samuel, vai lá e unge o moço, unge esse menino, porque ele vai ser uma bênção nas minhas mãos. E ele foi escolhido por Deus, e a partir do momento que foi escolhido, começou a sofrer. Padeceu, foi rejeitado. Alguns vão dizer, a tradição vai dizer que demorou cerca de 20 anos para ele subir no trono. Já pensou você passar 20 anos esperando uma bênção se cumprir? Mas você nunca vai ver, né as irmãs que louvam? Eu nunca vi Davi reclamando, eu nunca vi Davi murmurando. Sabe por quê? Porque ele disse: eu não, eu estou firmado como uma oliveira na casa do Senhor. E eu já disse as características de quem é firmado na casa do Senhor. Ele produz sempre, ele não sente o calor, ele não se preocupa com o ano de seca, porque ele sabe que a vitória vem de Deus. Esses dias a minha esposa disse: filho, e o que vai ser? Eu disse: eu estou tranquilo, vamos tranquilizar o nosso coração, Deus está no controle de tudo. Eu tenho 36 anos e Deus sempre cuidou de nós. Eu era criança, o meu pai bebia, chegava em casa bêbado, mas a minha mãe, já crente, orava. Meu pai ia dormir e Deus salvou meu pai, salvou meus tios, me fez promessas. Eu casei, Deus nos deu os filhos, não me deu emprego, me deu uma profissão, deu uma profissão a ela. E eu disse: assim como o Senhor cuidou em 2023, Ele vai cuidar em 2024. Não, você não levantou a mão, pega isso que é profético, irmão. Assim como Deus cuidou em 2023, Ele vai continuar cuidando em 2024. Sabe por quê? Porque você está como uma oliveira plantado junto a ribeiro de águas, nos atos do Senhor, perto de Deus. E para encerrar, você sabe por que Davi se comparou a uma oliveira? Por que não uma videira? Por que não uma figueira? Por que não uma tamargueira? Por que não um zimbro? Por que usar a oliveira? Eu fui pesquisar e achei interessante o porquê da oliveira. Porque a oliveira, primeiro, ela demora a brotar, ela demora a surgir, ela demora a aparecer. Isso porque primeiro ela cresce a raiz. A raiz da oliveira chega até 6 metros. Então, antes que a oliveira brote aqui na terra, aos nossos olhos, primeiro ela se edifica, primeiro ela desce a sua raiz, ela fortifica a sua raiz. Isso é interessante porque a oliveira não é uma árvore de porte grande. Geralmente árvores que têm um porte muito grande, árvores de 15, 20 metros, ela tem que ter uma raiz muito grande para sustentar. A oliveira é uma árvore de
chega até 6 metros. É de porte pequeno, e a maioria delas nem chegam a isso, mas ela tem uma raiz profunda comparada ao seu tamanho. Isso, Davi entendendo isso, ele disse: não, eu não quero ser como figueira, eu não quero ser como videira, eu não quero ser como zimbro, não, eu quero ser como a oliveira, que a raiz é funda, que a raiz é profunda. Segundo, uma vez que ela brota, ninguém mais pisa nela. Eu achei isso interessante. Se eu vou perguntar aos irmãos aqui qual é a árvore que ele mais gosta, por exemplo, pela fruta, né? O irmão Evandro acho que é manga. O irmão Evandro chupou uma manga terrível, né? A gente trabalhava no Antônio Vicente, ele gostava de uma manga terrível, né? Quando a gente andava na roça, eu lembro, e o senhor vai lembrar, a gente saía para limpar os feijão, Diácono Adonis. A minha avó tinha mais cuidado com os pés de feijão do que com a gente. E ela dizia assim: se você cortar um pé desse feijão com essa enxada, você vai apanhar. E a gente tinha que limpar com o maior cuidado, porque eles são pertos. E a gente saía limpando com o maior cuidado. A oliveira, no Oriente Médio, é uma das árvores mais excelentes. Quem é fazendeiro de oliveira, quando ela brota, os camaradas têm um cuidado tão grande. Eles não pisam, não deixam o maquinário pisar elas brotando. Porque é uma árvore de um valor imenso. Então Davi disse: eu não quero ser qualquer coisa, eu quero ser uma oliveira. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, a oliveira não depende de terceiros para a sua polinização. Isso aqui eu nunca que eu soubesse. Toda árvore, para mim, toda árvore precisava das abelhas ir lá e fazer aquele trabalho de polinização. Pega a flor, pega o pólen de uma flor, leva para outra e tal. A oliveira não precisa. A oliveira não precisa de ajuda de ninguém. Ela se autopoliniza. Ela faz esse trabalho sozinha. E aí eu achei interessante que o comentador ele vai dizer assim: isso reflete a alguém que está dentro dele. Porque nós não somos como uma oliveira. Temos alguém dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. A oliveira sozinha, ela se autopoliniza. Por quê? Porque ela tem essas características e ela tem dentro dela o necessário. A abelha não precisa levar nada. Ela tem dentro dela. É por isso que nós somos comparados com a oliveira, porque dentro de nós tem o Espírito Santo. Então aquilo que a gente não faz, ele faz por nós. Aquilo que a gente não consegue, ele faz pela gente. Ele consegue pela gente. E nos mantém de pé. E nos mantém firme, frutificando. É por isso que Paulo vai dizer assim: vós tem que dar os frutos do Espírito. Por que não é os frutos do nosso? Porque quem poliniza a gente é o Espírito, então o fruto é dele. É por isso que Paulo vai dizer assim: vocês têm que trazer sobre vocês e mostrar ao mundo os frutos do Espírito. Porque quem faz a polinização em nós é o Espírito Santo. Quarto, e aqui eu vou encerrar. A oliveira demora para frutificar. Depois que ela brota, ela leva 15 anos para dar o primeiro fruto. A primeira safra é depois de 15 anos. Demora demais. Só que tem um detalhe: depois da primeira safra ninguém segura mais. Ela chega a 100 anos frutificando direto. Davi vai dizer assim: eu não quero ser qualquer coisa, eu quero ser uma oliveira para dar fruto. Lembra o que Jeremias disse no capítulo 17, versículo 8? Dá fruto até na velhice. Aleluia. Dá fruto até velhinho. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que ele disse: eu quero ser como uma oliveira na casa do Senhor, para dar fruto até na velhice. E verdadeiramente, se a gente for estudar a história de Davi, ele fez isso. Porque Davi velhinho, antes de morrer, ele chama Salomão e diz assim: meu filho, a partir de agora você vai ser rei de Israel. E ele começa a dizer: caminhe nos caminhos do seu pai, ouça o conselho do teu pai, não se desvie da presença de Deus, não deixe o Senhor por nada, meu filho. Aí ele termina a sua fala dizendo assim: e toma aqui essa oferta, porque Deus não deixou eu construir um templo, mas você vai construir. E eu quero na velhice ofertar na casa de Deus. E ele deixa uma oferta para a construção.
até na velhice ele deu fruto, louvado seja o nome de Jesus. É por isso que Davi diz assim: eu quero ser como uma oliveira. Quinto, como eu falei, a oliveira tem uma beleza excelente. Isso aqui é interessante porque ela é uma árvore frutífera. Ela não é uma árvore de flor. Ela não é como uma rosa, que o seu fruto é a flor. Ela tem um fruto como a mangueira, por exemplo. A mangueira ela não é uma árvore bonita, porque ela é uma árvore, a gente quando olha para uma mangueira, a gente só quer ver manga, a gente quer ver um fruto. Mas a oliveira ela tem um detalhe interessante. Ela dá umas flores e depois dá o fruto. Então ela é bonita, ela é excelente, ela é valiosa até pela sua beleza. Tem pessoas que têm a oliveira não pela azeitona, pela oliva. Ela tem a oliveira só pela beleza. Tem pessoas que plantam a oliveira só pela beleza dela. Assim é o crente. Sabe por quê? Isso a gente já sabe, não preciso nem falar. Porque está plantado na casa do Senhor. Já viu dizer que crente é bonito? Porque está plantado do lado do Senhor. E o brilho de Deus passa para a gente e a gente fica bonito. Louvado seja o nome de Jesus. 6. Tem frutos de grande qualidade e valor. Jeremias capítulo 11, o versículo 16, apenas a parte A. Isso aqui eu achei interessante a gente ler, e aqui eu já vou concluir. Olha o que Jeremias vai dizer sobre os frutos que são de grande valor. Jeremias capítulo 11, versículo 16. O Senhor clamou o teu nome. Você, Israel, é uma oliveira verde. Você é bela e de frutos excelentes. Isso é o próprio Deus falando para a igreja. É o próprio Deus dizendo: você não é qualquer coisa. Você é belo e você é uma oliveira verde excelente. É por isso que Davi, concordando, ou melhor, Jeremias, que está concordando com Davi, que Davi veio antes dele, Jeremias concordando com Davi vai dizendo assim: nós somos como uma oliveira verde na casa do Senhor. 7. Isso aqui você tem que dar glória a Deus, irmão. Você sabia que não dá para matar uma oliveira? Não dá para matar uma oliveira. A oliveira lá no Oriente é chamada de árvore imortal. Por quê? Se você cortar ela no tronco, ela brota de novo. Se você arrancar ela, aí arranquei e vem uma parte da raiz, não vem toda a raiz. Nunca vai vir toda a raiz. Ela brota de novo. É Jó, se eu não estou enganado, que diz assim: ainda que corte o tronco, mas como ela está perto das águas, o cheiro das águas faz ela brotar novamente. É você. Dê um glória a Deus, porque é você. Eu não sei se essa era a palavra que você queria ouvir no penúltimo dia do ano, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus tem você como uma oliveira. Não, e tem pessoas, eu gosto de dizer isso aqui, porque tem pessoas, irmão Erismar, eu acho que o senhor vai conhecer, que o senhor é da região, tem pessoas que ficam se comparando com a Jurubeba, irmão. Eu já disse isso aqui uma vez, eu não sei o que é que, eu não sei qual é a função da Jurubeba, eu não sei. Era me maltratar, eu acho que era a função da Jurubeba, porque a minha avó fazia um lambedor que só Jesus na causa. E tem crente que quer ser Jurubeba. O sangue de Jesus tem poder. Você é oliveira, eu vim aqui te dizer: você não é Jurubeba, você não é nada além de uma oliveira verde. E aonde? Na casa do Senhor. Você está plantado bem pertinho de Deus, é no átrio. Que coisa linda. Não é no pátio, porque no pátio todo mundo pisa, é no átrio. Você está bem pertinho dos santos. É por isso que você chora na presença do Senhor. É por isso que você ouve uma voz. É essa voz que você ouve quando está orando, quando está lá em casa louvando. Você ouve lá no trabalho. Esse dia eu estava trabalhando e uma voz disse assim: fala isso. Eu disse: não entendi. Meu Deus, que voz é essa? Ele disse: fala isso. E eu disse, liguei para minha esposa e disse: filha, Deus está mandando dizer isso. Ela: amém. Eu estava esperando essa. Deus fala conosco. Sabe por quê? Porque o Senhor tem você e a mim como uma oliveira na casa dele. Eu concluo dizendo que assim como as características da oliveira, nós não podemos desanimar. Nós não podemos
olhar para trás. Davi, ele vai dizer assim: eu tenho a característica da árvore certa e estou plantado no lugar certo. Então, se eu não estou produzindo hoje, pode ter certeza, eu vou produzir amanhã. Não, você não entendeu. Eu sou a árvore certa, plantada no lugar certo. Sabe o que é que falta para você produzir se você ainda não está produzindo? Só o tempo de Deus. Se não aconteceu esse ano, embora ainda falta aí 2 dias, Deus pode fazer no próximo ano. Fique de pé. Eu peço a permissão do meu pastor para fazer uma oração. Você é como uma oliveira na casa do Senhor. Não deixe que nada nem ninguém, não deixe que as tribulações, não deixe que os espinhos da vida, não deixe que as tempestades, os vendavais da vida desanime você, tire você da presença do Senhor, porque a maior empreitada do inimigo é fazer com que todos nós percamos ou tiremos as nossas raízes da casa do Senhor. Você observou que esse ano o inimigo investiu para que o povo não venha para a casa do Senhor? Precisamos entender que estamos plantados na casa do Senhor. Eu não estou falando só desse prédio aqui, eu estou falando da presença de Deus. Davi, ele disse: vocês me perseguem, vocês tentam me matar, vocês querem tirar a minha vida, vocês querem acabar com a minha família, mas eu estou como uma oliveira na casa do Senhor, estou plantado lá, e é Deus que me sustenta, é Deus que me guarda. Louvado seja o nome de Jesus. Feche os seus olhos, se você pode, levante a sua mão direita ao céu. Aleluia. Deus eterno e soberano, mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de meditarmos na Tua Palavra, e aquilo que o Teu Santo Espírito colocou no meu coração, eu ministrei ao coração do Teu povo. E eu sei que, Senhor, que cada família aqui, que cada irmão, que cada irmã aqui, e recebeu a Tua